Oi, esse é o Na Real Oficial, eu sou a Elô. Eu sou a Carol. E eu sou a Isa. Que te levou a fazer um podcast? E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre um tema especialíssimo aí, né, do nosso mês da mulher. A gente tá convivendo com várias notícias, assim, absurdas, bizarras. Esse ano tem sido bem difícil de engolir o que a gente tem ouvido e o que a gente tem visto. E vocês sabem que na maior parte dos nossos episódios aqui a gente fala um pouco sobre essa diferença de homem e mulher, de machismo, pá. E não tinha como a gente não trazer um tema relacionado ao Dia das Mulheres, ao mês das mulheres. Então eu queria trazer aqui uma pergunta para as senhoritas. Senhoritas? Eu queria saber se nesse cenário todo, no mundo como ele é hoje, na organização que temos hoje, se vocês preferiam ser, se vocês pudessem escolher, se vocês escolheriam ser homem ou mulher. Cara, é muito difícil. Eu acredito que eu escolheria ser mulher. Por quê? Mulher tem o poder da criação também, porque pode gerar um bebê. É super da hora, viu, amiga? Vai nessa daí. Não, mas de fato, a mulher carrega esse poder da criação. Nesse sentido, é muito bom ser mulher, porque eu vejo as mulheres mais criativas, cria coisas, qualquer coisa, sabe? Mulher cria soluções, enfim, eu sei que essa energia que nós temos, ela é única. Homens têm criatividade? Tem, mas não é igual, entendeu? Uhum. Por esse lado, é ótimo ser mulher. Por outro lado, é péssimo porque a gente tá sempre em vigilância, em alerta, com medo, enfim, todas essas questões sociais. Mas independente disso, você escolheria ser mulher? Sim. Porque, assim, olhando pra mim, com as dores de ser mulher, eu vejo que, pra mim, é uma coisa mais Satisfatória. mais bonita, mais satisfatória. Eu acho que é essa a palavra. Assim, pra gente tem algumas coisas que são mais difíceis, mas eu gosto de estar na minha pele. Uhum. E eu acho que é porque eu sou mulher. Faz sentido, assim, eu concordo com tudo que você falou. Das características da mulher e que também acho que é mais satisfatório nesse quesito, exatamente nesse quesito que você falou, e também acho que a mulher é mais madura, enxerga as coisas também como elas são, né, com as suas devidas consequências. O homem é mais, é um mundo mais exclusivo deles, né, como eles falam que tem as caixinhas na cabeça deles e cada coisa fica na sua caixinha. Mas, mesmo assim, mesmo concordando com tudo isso, talvez eu seja ou mais machista ou mais egocêntrica também, preguiçosa, de que eu escolheria ser homem, mas justamente por conta disso, de ter as suas facilidades, mesmo quando dá errado, dá certo, os julgamentos serem menores, ter mais oportunidades, por mais que tenha a pressão ali do provedor da casa e etc., também tem mais oportunidades de emprego, tem mais oportunidades até para mudar de ramo. Tipo assim, não deu certo nada, não tenho dinheiro, posso virar qualquer coisa, sabe? Qualquer cargo tá disponível ali para mim. Então, tanto pensando numa ascensão de carreira, quanto um cargo menor, sabe? Uhum. Pra mulher já não tanto. E também o egocêntrica pensando nas dores que as mulheres têm, né? De menstruação, a gravidez, ser mãe, que acredito que impacta muito mais para uma mulher do que para um homem. Enfim, aí por isso que eu pensei também no egoísta um pouco, sabe? Mas concordo que tudo isso é muito mais satisfatório. Mas talvez eu seja um pouco
pouco mais egoísta nesse sentido, ou até mesmo machista nesse sentido, porque é uma visão mais limitada, assim, nesse sentido, né? Eu acho que é uma visão do que hoje acontece mesmo, assim, Isa. E eu acho que ser homem tem facilidades muito maiores enfim, seria ótimo se a gente pudesse ser mulher com as facilidades que um homem tem, assim, pra mim, obviamente, seria um mundo Já ideal. teria dominado o mundo. Exatamente. Eu adoro ser mulher, eu gosto muito. E pra mim, o que mais me encanta do mundo feminino, ao mesmo tempo que a gente já falou sobre rivalidade feminina, eu acho que as mulheres, elas têm uma conexão muito grande entre elas, assim, sabe? Então, tipo, a gente conversa, a gente divide sentimentos. Puta, vocês já viram um homem chegando pro outro e falando assim, cara, eu tive um dia tão ruim. Não, cara, senta aqui, eu preciso te contar. Preciso conversar com alguém que aconteceu isso na minha vida, sabe? Tipo, pra mim, esse senso de comunidade, essa conexão com outras mulheres, isso é muito mulher. E essa coisa de você falar, cara, senta aqui, preciso te contar. Você vai começar a contar, a outra mulher vai virar e falar, não, peraí. Conta direito. Quando que começou? Mas conta lá do começo. Eu parei naquela Não parte entendi. que... Entendeu? O homem, primeiro que... E o que ele disse? Exato. E o que você fez? O homem, primeiro que ele nem vai lembrar aonde que outras vezes já falaram sobre. Segundo que a conversa vai se limitar em 2 frases e acabou. Sem E o detalhes. cara, se ele for contar alguma coisa, ele vai falar ou pra amiga ou pra mãe. Ele não vai falar pra outro homem. Não, ou pra verdade. esposa, namorada. É verdade. Se ele for contar. Se ele lembrar disso também. Porque quando ele for contar pra amiga e pra mãe, ele vai contar daquele jeitão. Que era uma história que tinha um monte de coisa e ele vai contar, então. Aconteceu isso. Mas não sei o que, como que foi? Não sei. Exato. Você não perguntou? Não. Mas você não tem curiosidade? Não. A mulher, o quê? Eu quero saber tudo. Como você se sentiu nesse momento? Como que não sei o quê? Mas e agora? Como que não sei o quê? Mas ele te olhou como, mais ou menos? Imita aqui pra mim, pra eu ver o que quis dizer, sabe? A gente vai muito mais a fundo. Exatamente. Pra mim é isso que me encanta do universo feminino e que eu sei que não existe. Pode ser que em algum momento eles tenham uma conversa mais difícil, assim, mas é muito raro, assim, sabe? Então, eu acho que isso pra mim do universo feminino é muito, muito único. E eu acho que é uma empatia maior, porque a gente quer tanto se sentir imersa, por exemplo, nessa história pra poder, por fim, opinar, que isso é uma empatia. Tipo, eu quero saber exatamente tudo pra poder te dar a opinião com a maior precisão possível, mesmo sem estar lá, sabe? Isa, você que disse que preferia ser homem e você deu vários motivos do porquê, qual que você acha que é o que mais pega pra você? O principal motivo pelo qual você gostaria de ser homem ao invés de mulher? Nossa, uma ótima pergunta. Ela olhou pra mim assim, como tipo assim, ela até levantou do sofá que a gente tá sentada. Como tipo assim, eu quero ver o que ela vai responder agora. Não, é uma ótima pergunta, porque eu até imagino os porquês, mas você vai responder baseada na sua experiência, certo? Não, nem experiência, porque eu ainda não tive essa experiência de ser homem, brincadeira. Não, baseado no porque você acha, sei lá, que é uma ameaça, o que não é tão positivo ser mulher. Tá, faz sentido. Eu acho que, assim, primeiro pelas facilidades, cara... Mas qual que é o motivo maior, assim? Qual que é o diferencial? Ai, Carol... O maior motivo. Ai, as mulheres não se aprofundam mais. Então, ela quer me pegar. Eu acho que, assim... Pela liberdade de poder fazer o que quiser. De ir e vir mesmo. Exato, fazer o que quiser. E isso não digo não gerar nada, né? Porque isso pode englobar muita coisa. Mas vai ser menos impactante do que uma mulher. Então, você vai ser desculpado mais fácil. Ou fazer o que quiser do sentido transição de carreira. Fazer o que quiser do sentido, não importa a tua idade. Ser menos julgado, ser talvez? menos julgado. Com certeza ser menos julgado.
sua vida vai ser... se ela é pública, se ela é privada, se não é, vai ser menos comentado do que uma mulher, menos escandaloso do que uma mulher, independente do que você fizer. Isso em todas as camadas que podem abranger, entendeu? Total, te entendo e vejo muitas mulheres famosas. Tem um exemplo, gente, que não é uma pessoa que pra mim é uma referência, mas que eu acho que tá sendo muito julgada por conta do samba, a Virgínia. Gente, eu nunca vi as pessoas julgarem tanto uma pessoa que samba como julgaram ela Também nunca durante vi esse assim. carnaval. Tipo, se você. Ninguém nunca ficou, nossa, milimetricamente calculando o samba das pessoas, e de repente, porque é ela, as pessoas Sim. carregam, assim, um julgamento, e é bizarro. Sim. Ela foi vaiada na entrada. Não, mas assim, eu acho que nem sei que nem é o tema daqui, mas eu acho que o ponto não é o jeito que ela samba, o ponto é, pra mim, o grande ponto dessa discussão é o quão fácil pra ela foi chegar nesse lugar sem saber sambar, sendo que diversas outras mulheres, diversas outras que entraram que estiveram no lugar que ela conseguiu chegar, tiveram que fazer muita aula de samba. A própria, eu não sei se vocês acompanham, mas a Bruna Grifão tá fazendo um monte de aula de samba pra poder estar na E escola. ela arrasou. E arrasou, exatamente. Mas eu acho que a discussão não é assim, se ela sabe sambar ou não. Acho que até existe essa narrativa com algumas pessoas, mas pra mim o ponto principal é esse, é a facilidade que ela teve sem ter essa E habilidade. é aí que eu entro defendendo, mais fácil ser homem. Então, Quantas dessas discussões a gente tem com qual a facilidade que fulano de tal ficou isso. famoso? Cara, ele só exatamente ficou isso. porque ele é amigo do Neymar. Ponto, tá ligado? Eu quero ser essa pessoa. E acho que a gente entrou num ponto muito legal, que é de fato o que a gente tá falando. É a facilidade que é julgada por ela estar lá, mas homens têm essa facilidade a vida inteira e ninguém tá falando nada. E não é esse escândalo todo que perdura tanto tempo. Exatamente isso. E assim, ela demonstrou pra mim uma força que, gente, Total. uma força que, não, é surreal, porque ela entrou com dor no corpo inteiro. Já tava com dor de carregando há um cabeça. tempão aquela fantasia pesada, né? E ela entrou vaiada, assim, na Exato. Marquês de Sapucaí. E ela continuou e foi até o fim. E foi criticada depois porque tirou a fantasia. Uhum. Mas assim, claro, gente, todas as facilidades, as pessoas vão... As portas vão se abrir mais fácil por conta de onde ela chegou. Mas eu nunca vi ninguém falar isso de homens, entendeu? Quando chegam facilmente numa posição de CEO ou fazem uma transição de carreira sem uma pressão ou com uma facilidade maior. Isso. Filho do dono, que não sei o que, nanana. Tá bom, sabe? É isso. Ele tá lá porque E é é isso. tão impregnado na nossa cabeça que a gente normaliza alguns julgamentos que, assim, na nossa cabeça. É uma coisa do dia a dia. Eu tenho muita coisa ruim pra falar dela. Gente, desculpa. Eu tenho muita coisa ruim pra falar dela, mas é tão mais fácil falar mal de mulher. E agora, exatamente isso que você falou, lembrou também de coisas de famosos. Luísa Sonza Sim. e o ex dela lá, o Chico. Tipo, quem foi atacada também foi ela, ele que traiu ela, ele ficou famoso. E ele arrasou, sabe? Tipo, não faz sentido. Gente, outro exemplo pra mim, o esposo da Rafa Kalimann, que deixou ela com um bebê recém-nascido em casa pra ir jogar pôquer com o Neymar. E quando a gente conversou isso aqui, né, internamente até entre nós, todos os caras, tipo... Mano, claro, é o Neymar, velho. Tipo, você não vai jogar pôquer, é rapidão. Ela tem 15 babá, tipo, gente, ela acabou de ter um filho, tá toda estrupiada. Quer dizer, eu imagino que ela não esteja estrupiada, mas vocês entenderam. Sim, ela tá num momento delicado e é normalizado. Tanto é que eu respondi, gente, mas ela deve ter um monte de babá, nem ela deve estar 100% com a criança. Mas aí você trouxe seu exemplo, tipo, sim, no começo é a mulher que tá ali sempre e tal.
é muito normalizado nas nossas próprias cabeças, sabe? Tudo isso é muito louco. E a gente, como mulher, nem pensaria nisso, né? Tipo, nem chegaria nessa hipótese. Mas eu já... Se eu penso, se fosse com o meu marido, com o meu namorado, eu não tenho, mas fico pensando, se fosse com... Putz, ele iria, cara. Quando que tem essa oportunidade, sabe? Tipo assim, olha como o pensamento já muda, mesmo eu não sendo famosa, não... Mas não iria. Não iria. Meu marido não iria, não iria. Não, mas se o cara tem uma oportunidade de jogar pôquer com o Neymar, não é porque ele vai ter isso uma vez, sim. No caso do marido dela, gente, isso não é uma coisa que vai acontecer uma vez na vida. O cara tem as portas abertas, então ele escolheu estar lá. Então, aí é um pouco mais delicado. Eu tô pensando no meu marido, que vai ser pé rapado, não vai ser famoso. Não vai ser não. Isso é pelo amor de Deus. Vamos buscar coisas boas. Exatamente. Prosperidade. Eu acho que talvez também eu tenha uma facilidade maior de pensar como homem, porque eu fui muito inserida no universo masculino. E aí, hoje, Como assim? Eu sempre tive amigos homens, eu sempre andei com meninos. Tanto é que, né, o noivo da Carol aqui é o meu melhor amigo, né? Então, eu sempre estive inserida nesse universo e entendendo como eles pensam. Mas hoje, mais velha, eu consigo discernir mais o lá e cá, sabe? Acho que quando eu era mais nova, isso era mais difícil pra mim. De tipo, nossa, por quê, sabe? Por que nós mulheres temos isso e tudo mais? E tentar ser alguém que eu não era. Hoje eu já sei me definir como uma patricinha. Só que aquela patricinha que você vai ver na rua, você já viu aquele meme que você fala, vou perguntar pra aquela patricinha aí, ali, como faz pra chegar no shopping. Oi, senhora, tudo bem? Como chegar no shopping? E aí, irmão? Então, você vira aquela quebrada ali, depois segunda a parada. Eu sou essa menina. Então, eu tenho essas diferenças. Então, hoje eu já sei, não, eu sou uma patricinha, eu gosto desse universo feminino, eu gosto dessa delicadeza da mulher, eu gosto dessa seriedade da mulher, mas eu também posso ter meu pensamento ali, talvez mais machista, ou talvez mais... mais prático, que às vezes é visto como masculino, mas mulheres podem ser práticas também, mas eu entendo o que você tá falando. Só que isso, por eu ser mulher... também é julgado. Você entende? Uhum. Eu entendo, porque eu sou muito parecida com você nesse sentido. E aí entra essa dor de tipo assim, por quê? Só porque eu sou mulher, eu não posso ter esse pensamento prático, eu não posso rir dessa bobeira. Ou quando o homem fala... Eu sou muito de falar besteira, justamente porque eu cresci com esses meninos. E aí, quando eu falo, é escandaloso. Uhum. É escandalizado. Mas quando eles falam, é tipo, ai, como ele é besta. Aham. Ai, e todo mundo dá risada, sabe? É isso mesmo. Eu também tenho uma dificuldade, às vezes, de entender por que as pessoas se chateiam com algumas coisas, sabe? Tipo, porque pra mim, vou tentar explicar. Eu não tenho muito... Eu não fico muito chateada com muitas coisas, assim, sabe? Pra mim, as coisas, sei lá, elas só acontecem e tá tudo bem, sabe? Por exemplo, não, alguém me falou alguma coisa assim, assim, assado. E, tipo, uma amiga me falou assim, mas você viu o que ela falou pra você? Tipo, como que você tá? Eu falei assim, nossa, eu nem liguei. Tipo, ela tá competindo comigo, eu nem tô competindo, assim, sabe? Eu tipo, nem reparei. Tô no jogo, nem reparei. Então, eu tenho um pouco disso. O que no mundo feminino, às vezes, é um pouco... Não encaixa muito ali, sabe? Porque às vezes o mundo feminino, ele entra muito nesses detalhezinhos, nessas coisinhas muito pequenas que eu também não consigo me encaixar muito bem. Então eu entendo o que você tá falando, assim, porque às vezes me falam isso mesmo, tipo, pô, você não tá vendo aí e tal? Mas... queria fazer outra pergunta pra vocês, que desse nosso censo aqui de 3 mulheres, 2 gostariam de se manter mulheres e uma gostaria de virar homem, né? Na verdade, se ela pudesse escolher, ela viria como homem. É isso que eu quero dizer. É muito cansado. Se eu fosse famosa, esse recorte ia ser o máximo. Mas o que eu queria
perguntar é: vocês acham que os homens gostariam de ser mulheres? Não. Os homens cis, héteros. Eu tô falando desses, raizões, assim. Eu acho que não. Eu acho que não também. Mas porque eles não entendem a gente. Não, eles não entendem nem um pouco. Eles não observam profundamente o que é ser mulher. Eu acho que esse é o ponto crucial. Não é nem porque eles não seriam, eu acho que é porque eles nem pensam sobre isso. É sério! Nem pensam. Ponto sobre isso. Não, mas também não. Porque não pensa nessas questões. E eu acho que eu sou uma pessoa Mas profunda mesmo. E eu acho que eu cresci na minha vida mentalmente, profissionalmente, de todas as formas, espiritualmente, porque eu sou mulher. Se eu não fosse mulher, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, qual a graça, sabe? Sim. De não ser mulher nesse sentido? Pra mim, eu tô aqui com vocês fazendo esse podcast porque eu sou mulher. Não porque homens não fazem podcast, mas as conversas que a gente tem, a forma que a gente fala, a forma que a gente vê a vida que você comentou é muito diferente. Então, É que eu acho que eles não... Né, nem porque eles não pensam como ou não veem, mas eles nem conseguem pensar como a gente pensa e ver como a gente pensa. Eles não têm essa delicadeza no olhar, sabe? De ver esse profundo, de conseguir se pôr nesse papel, sabe? e eu acho que tá tudo bem, porque É uma genética. é diferente, tem que ser diferente. Nem todo mundo tem que ser igual. Eles têm outras coisas ótimas, que a gente não sabe muito bem o que, Com o certeza. que é, mas eles devem ter outras coisas muito boas. É, eu acho que o fato também de você não pensar tanto é positivo. Exato. Mas por isso que eu acho que você vir na configuração homem também te faz crescer de outras formas, sabe? Com certeza. Talvez fisicamente, racionalmente. Eu não sei. Tudo tem seus lados Sim. muito positivos e muito negativos. Agora a gente tá enaltecendo realmente a mulher, mas a gente também pode falar muitas coisas, né, que Gente, são negativas. o universo masculino é outra coisa. Eu morando com um homem, eu percebo isso. Ele falando como que foi a fase da puberdade dele. Gente, é totalmente diferente. Gente, que é isso? É uma loucura. Coisas específicas de homens, assim, que eu fiquei, assim, chocada. E que eu achava que imaginava como era, mas não. Não, assim, Não. Tem coisas que eu nunca nem imaginei que acontecem com homens. E que é o normal deles. E que você vai passar por isso, Elô, por criar um homem. Você vai viver coisas que só homem. Você vai ver ali na pele, vendo como uma mulher, né? E talvez E se como horrorizando. mãe, né? Então se horrorizando, acho que duplamente, às vezes. Mas é isso, porque pra gente também é diferente. E tá tudo bem. Vai ser diferente, não tem jeito. A gente tem a nossa delicadeza, a gente tem o nosso cuidado que é maior, nossa maturidade que é maior, que também não nos deixa fazer muitas coisas. E que pra eles é mais... Tanto é que estudos, dando uma de Elô, né? Estudos comprovam que a mortalidade de homens é muito maior do que a de mulheres, principalmente nessa fase dos 17, 16 aos 27, vamos por aí, Mas esses morrem 10 anos. mais cedo também. Morrem mais cedo também, mas eu acho mas que- digo da imprudência mesmo. Imprudências no trânsito, etc. Porque o pensamento do homem não é tão delicado, tão cauteloso quanto da mulher, tão maduro, assim, nessas... eu não acho que só nesses imprudência. momentos. Você trouxe um ponto que fala, nossa, como é mais fácil para um homem fazer uma transição de carreira. Eu não sei se é só mais fácil, mas eu acho que o homem ele nasce já com o potencial de se arriscar mais. E se arriscar mais também, você pode morrer mais cedo por conta Exato. disso. Uhum. Mas você também pode ganhar muito mais. Com certeza. Entendeu? Entramos novamente no tipo, tudo pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, né? Sim. Uma transição de carreira, no caso. Sim. Você pode sair de um lugar que você tá bem e ser muito melhor. Mas muito você pior. nascer geneticamente Sim. ou socialmente
com isso na cabeça que você pode se arriscar mais, profissionalmente, por exemplo, você vai alcançar lugares maiores. E Sim. aí a mulher precisa virar essa chave. Precisa muito. Precisa fazer uma terapia, ou às vezes precisa crescer numa família em que ela vai ter essas afirmações e vai Uhum. ter isso construído de uma forma muito mais natural, que pra ela vai ser tranquilo fazer esse tipo de Sim. mudança na vida. Mas não é a forma que a gente cresceu. Por exemplo, eu cresci, sei lá, indo pra escola quando eu comecei a ir de ônibus, mais adolescente. Minha mãe sempre deixava muito claro que era pra eu tomar cuidado com o tipo de roupa que eu ia, ou mesmo eu, com a experiência ali de viver, se eu for com um vestido, uma saia, eu vou ser muito mais olhada. Então a gente, socialmente, vem com essas preocupações que homens não têm. Não tem. Não tem, tipo, vou sair na rua agora à noite. Nossa, eu vou me fingir de um espírito ambulante por aí, tipo, Uhum. assustadora pra ninguém me matar, É. sei lá, ou ser roubado, ou acontecer qualquer coisa comigo. Total. Gente, quantas vezes eu não olhei dentro do olho do cara e fiz uma cara de malandra, de louca, pro cara, tipo, Aham. nem pensar na possibilidade de chegar perto de mim. Não, e até mesmo, tipo, eu que tenho irmão, tem que pegar a pizza lá embaixo, já tá à noite. Você não que vai? Você não vai, não tem porque você ir, tipo, tá à noite. Sabe? Não, e aqui eu não tô colocando idades, tá? Uhum. Poderia ser, até já vi com pessoas que o menino é mais novo, mas a mulher não vai. Mas não porque ela é mulher do quesito, ela tem que ficar em casa. Uhum. Mas do quesito, tipo, por que se seu irmão pode ir, é muito melhor que ele vai mais seguro, sabe? E isso entra no... Por que meu irmão podia e eu não posso? Tipo, por que ele podia ficar até tal hora na rua e eu não posso? Muito por conta disso, né? Não, porque você é menina. Tem muito essa justificativa. Mas a gente não entende quando a gente é criança. Não entende. Tipo, você, a menina, não é suficiente pra nossa cabeça entender os motivos. Exato. Acho que a gente tem a inocência também de, quando é criança, a gente não sabe isso que acontece no mundo, né? Ou quando sabe é porque é muito estampado, assim. Não sai porque alguém vai te roubar, vai te fazer alguma coisa com você. Tipo, é sempre no medo, assim. Sempre no medo. Não numa explicação de fato. Óbvio, gente, o medo também, ele é bom porque a gente se prepara e se protege de alguma forma. Mas a gente carrega esse medo desde criança. E que também é normalizado. E que é um peso. Mas é a nossa vida. E eu falei que eu gostaria de me manter, de ser mulher também, se eu pudesse escolher. Mas, cara, a gente também não sabe o que é viver sem medo. Tipo, eu não sei o que é sair na rua sem medo. Real, também não sei. Talvez se a gente soubesse, a gente escolheria ser homem, sabe? Por isso que eu escolhi. Mas eu não sei. Mas foi como se eu soubesse. Você imaginou, já você conseguiu se colocar nesse lugar. Porque, imagina o que é você pegar um ônibus sem medo. Você consegue, tipo, não consegue entrar na minha cabeça eu poder sair de carro sem medo, sair andando sem medo. Não consigo nem imaginar. Não consigo pensar nisso. Tanto é que, convivendo com o Matheus muitos anos, ele começou a perceber esse tipo de coisa. E ele virou pra mim um dia e falou assim, meu, que loucura. Tipo, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei, nossa, vai acontecer, na possibilidade de acontecer alguma coisa. E pra você ver como isso tá tão distante da mente masculina que não tem as mesmas preocupações. Mas pra você ver também como tá muito mais distante, tipo, pra eles, se você for com essa roupa, você vai ser muito olhada. Gente, quantas vezes eu não saí de moletom por completo, cabelo coque, sem uma maquiagem no rosto, e eu fui olhada tanto. Sim. E tanta gente, tipo, não vou falar dando em cima, né, mas vocês entenderam. Que eu ficava, gente, tô cagada, sei lá, eu tô
não é possível, aconteceu alguma coisa, não é possível. Porque teve vezes que eu comparei. Tipo, ontem eu saí linda, maravilhosa pra pegar o meu metrô, pra ir pra night, e ninguém olhou. E hoje que eu estou de moletom, cara de ressaca, horrorosa, tem um monte de cara buzinando e não sei o quê. E tipo, pro homem cala a boca, óbvio que não, né? Duvido que foi. Mas quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? E nem a gente entende, aí você fica, não importa a roupa que eu esteja. A gente vai ter medo e isso vai acontecer. Eu posso estar inteira de moletom, no frio e feia. Você pode estar de burca. Exato, isso vai acontecer, gente. Exato. E eles não entendem. Então, nunca pensaram, nunca viveram como se isso existisse, né? Sim. E uma das coisas pra mim que eu acho mais negativa, assim, pra mulher é a pressão estética que a gente tem. Uhum. Que eu acho que é isso que também deixa as mulheres mais cansadas na nossa rotina. Vocês não acham? Acho muito. Com certeza. Acho muito. Porque a gente precisa estar arrumada, a gente precisa estar jovem, né? Depilada. Não, tipo, Pelo amor de Deus, sim. não, é tudo, assim, qualquer coisa. A gente sempre, nós somos julgadas o tempo todo. Isso é muito cansativo. E não tem o que fazer. E isso que hoje a gente ainda tá numa era mais tranquila. Ainda mais no pós-pandemia, né? Que deu uma normalizada um pouco mais no sem salto, roupas um pouco mais confortáveis, Sim. etc. A moda mudou muito. Imagina lá atrás, né? Mas você vai ser julgada tanto por estar muito quanto por estar pouco. E aí é uma linha tênue no estar bem ali. E não tem como ter o certo e errado nesse Tô meio. quase mudando minha... Eu não queria defender tanto assim, pessoal. Não, mas isso é muito louco. O homem se arruma assim. Óbvio, não são todos. Tipo, o Renan. Renan demora um pouco mais. Mas de qualquer forma, a vida ali, o dia a dia é menos cansativo, né? Eu acho que é. Outra coisa, o peso que a mulher carrega de ter que. Tudo tem que estar arrumado, limpo. Que é uma coisa que eu tô É uma tentando obrigação quebrar da mulher. da minha geração aí de mulheres, da minha família. Porque, gente, parece que a gente nasce com um chip assim. Não, tudo precisa estar no seu devido lugar. Não, e eu acho que nem só essa questão de organização da casa, mas a preocupação com tudo. Então, por exemplo, a gente tem, na nossa cabeça tem assim, a faxineira vai vir na segunda, então o cachorro ele precisa ir pro hotelzinho na segunda de manhã. Para ele ir na segunda de manhã, eu preciso que o bebê esteja assim, assado, e aí então eu vou ter que ficar na madrugada, na última acordada dele, acordada com ele, porque meu marido depois precisa acordar mais cedo, porque, né? Então, assim, pra mim, eu acho que é não só a questão de organização da casa, mas a organização da vida, assim, sabe? Tipo, não tem salada amanhã no almoço, eu vou precisar comprar uma salada hoje à noite no supermercado, sabe? Sim. Então, tipo, entra muita coisa que tá na nossa cabeça e que, cara, ninguém mais se preocupa. Então, parece que é uma coisa sem fim, que só a gente se preocupa. E mudando um pouco assim, até esse questionamento, quando a Carol começou a falar, me veio muito no lado materno também, né? A preocupação de quando eu virar mãe, eu preciso agir como mãe, né? O pai que age que vai pro boteco todo fim de semana ali. Vai jogar poker com o Neymar. Que vai jogar poker com o Neymar. Não que isso seja errado, mas ele é descolado, ele é maneiro. A mãe, a gente vê isso nas redes, né? A mãe que, tá na praia e deixou o filho com a babá, é tipo, que mãe é essa? Não, é tudo julgado. Se você tem babá, você é julgado. Se você não tem babá, você é julgada também. Se você amamenta, você é julgado. Porque, nossa, por que você tá fazendo isso com você? Se você não amamenta, tipo, você também é julgado. Porque por que você tá fazendo isso com o seu filho? Pô, é uma questão... Mas você sabe que... Desculpa, você concluiu? Não, eu ia só falar que também entra nas questões do próprio julgamento da mãe com ela mesma, que é, não estou conseguindo amamentar, ou não estou conseguindo ser mãe, não estou conseguindo gerar uma vida. Ela mesma já se coloca lá embaixo sem nem a sociedade precisar
fazer nada, né? E eu não vejo isso tanto com o homem, né? Não, com certeza, com certeza. A pressão para eles é sempre muito menor. Esses dias eu tava conversando com a minha psicóloga, né? E aí a gente tava comentando sobre isso mesmo. E aí ela falou assim, cara, eu tenho uma opinião de que assim, uma vez uma paciente minha me falou assim, nossa, não queria ser mãe, eu queria mesmo é ser pai. E sabe o que eu falei pra ela? Então seja pai. Porque se você não fizer, o pai vai ser obrigado a fazer. Tipo, ele vai precisar fazer. Ele não faz hoje, não porque ele não faria, mas porque não existe a necessidade dele fazer. Porque é você que se preocupa, você que tá sempre lá fazendo, pra que ele vai... Já vai, tá... ela vai fazer, já tá tudo certo. Exato. Então foi essa a resposta dela pra mim, seja pai. Tá tudo bem. Faz sentido. E realmente, quando você tem um parceiro, um esposo, assim, um pai que realmente é pai, cara, se você não conseguir, se você quiser, tipo, ir no salão, fazer luzes um dia inteiro, ele é pai, entendeu? Ele tem que cuidar. Se você quiser sair pra gravar um podcast, ele é pai, ele precisa estar lá, sabe? Então, deixar o pai ser pai e ser pai um pouquinho também. Gente, incrível. Acho que esse é o gancho perfeito para falar que nós aqui temos a responsabilidade de construir uma nova geração de mulheres. Mulheres que possam ter mais liberdade, que se sobrecarregam menos, que a gente possa dividir as coisas mais, tentar não puxar as coisas pra gente, sabe? De alguma forma, eu sinto que eu tô quebrando isso na minha família. O Matheus é a pessoa que cozinha, que faz o mercado, que cuida do cachorro, leva no veterinário, que lava a louça. A gente divide muito bem as coisas pra não sobrecarregar ninguém. Mas, de alguma forma, às vezes eu me pego fazendo mais coisas de organização que eu sei que se eu não fizer, ele vai fazer. Ele vai fazer, mas na minha cabeça parece que eu que tenho que fazer. Eu não sei. E aí eu tô tentando quebrar isso, sabe? Eu acho que a gente pode tentar construir uma geração de mulheres mais leves. Eu acho que esse é o ponto. Sim. E questões sociais, óbvio, vão continuar, mas eu vejo que também tá sendo muito mais falado sobre a segurança feminina, sobre a gente conseguir estar mais livre na nossa pele, podendo fazer o que a gente quer, conquistando espaços. Tudo isso, eu vejo um crescimento, uma melhora, uma evolução. Eu acho que a gente tá no caminho de fazer isso. A gente só precisa prestar mais atenção nesses detalhes, sabe? E eu acho que esse é o ponto. Quando a gente... Por exemplo, quando eu olho para as mulheres da minha família e eu as honro, eu tenho orgulho do que elas foram, porque elas fizeram e abriram espaço para que eu conseguisse ser a Carol que eu sou hoje, que é uma mulher mais livre, mas que vai buscar muito mais as coisas da vida, que realiza sonhos e que ocupa espaços que antes elas não poderiam ocupar. Também nesse ponto de a gente estar mais inserida nesse espaço, isso não só na conquista, mas também no de como vai ser conquistado. Hoje em dia a gente fala muito mais de vamos fazer aula de defesa pessoal, vamos fazer um mutirão de não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, não tem como a gente mudar o que existe, sabe? Então, vamos mudar o que tá na gente. Vamos se virar aqui pra dar um jeito, entendeu? Então, não tem vergonha disso, não. Vamos fazer. Isso aqui não vai dar certo? O que eu posso fazer, então, pra conviver com isso aqui de um jeito que seja melhor pra mim, sabe? Exato. E mulherada, a gente não ter vergonha de ser quem a gente é como mulher e fazendo como a gente queria que fosse, como quer fazer, quer quebrar esses paradigmas para que no futuro não haja mais julgamentos. Eu também me sinto assim, muito como a Carol falou, tipo, muitas coisas de minha família falar, gente, mas... Você é menina, Isabela,
tudo é a Isabela. Ah, porque a Isabela é maluquinha. É um apelidinho fofinho. Ah, é doidinha. Uhum. Quantas mulheres não são doidas, doidinhas, louquinhas? Cara, vamos ser, então, né? Pra ser louquinha, vamos ser, porque é o que a gente Vai quer ser. maluco. Vai, não vai maluco, entendeu? E isso chega uma hora que o ser doidinha é normal e que tá tudo bem. Também é engraçado, também é maneiro e também vai dar certo, entendeu? E eu acho também, pra concluir minha parte, que a gente consiga ser gentil com a gente mesma, assim, sabe? Tipo, entre as mulheres, que a gente consiga se olhar com essa gentileza. De, tipo, a Isa tem esse jeito porque ela tem esse jeito e pra ela tá tudo bem. Ela é assim e tá tudo bem, sabe? Que a gente consiga se apoiar nesse sentido também. Sim. A gente consiga se enxergar em cada jeito, né? É isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Na Real Oficial. E até mais. Beijo. Deixa seus comentários, digam se vocês gostaram aí do tema e o que mais a gente poderia falar. E se você preferiria ser homem ou mulher. Pois é. Isso aí, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo!